Amém. Vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Graças a Deus. Depois, no final da mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos de oração das pessoas que estão em casa, participando também do culto online. Marcos capítulo 8, versículo de número 34, por favor. Todos acharam? Marcos capítulo 8, 34. Pedi licença aí ao Ivan e a Eliane, que eu preguei essa mensagem lá na casa deles, e falou tanto comigo, Peixe, aquele dia, e eu falei, eu vou falar também, de forma um pouquinho diferente de algumas exposições que eu tive na casa do Ivan, na quarta, mas trazer um pouquinho do termo discípulo de Jesus, falar um pouco sobre o que é ser um discípulo de Cristo. Alguns temas se referem àquela pessoa que serve a Deus, né? As pessoas nos chamam de crente, né? Aliás, crente é mais do passado, né? Não, que lá é crente. Como que era reconhecido um crente no passado? Quem se lembra? A roupa, né? Ou a Bíblia debaixo do braço, né? Aí você fala, nossa, aquele lá é crente, né? Falava que lá, se chegar perto, você cai, né? De tanta santidade que tinha, né? Os pastores usavam ternos, gravatas, as irmãs também, né, era uma outra maneira de vestimenta, enfim, chamavam a gente de crente. Alguns chamam a gente também de evangélicos, eles são os evangélicos. Por que evangélico? Porque crê no evangelho. Alguns chamam a gente de protestante, aí já é mais revoltado, né? O que é o protestante? Protestou o quê? Nós protestamos, ou na verdade, Martim Lutero protestou contra os dogmas da Igreja Católica Romana, né, há alguns anos atrás. E aí nós somos então chamados de protestante, porque nós cremos, né, que Martim Lutero foi um homem usado por Deus para libertar o seu povo de um poder que escravizava as pessoas, né? Pagamento de indulgência, purgatório e tantas outras coisas. Então nós somos chamados também de protestante, e assim vai, né, os termos. Mas o termo mais correto, biblicamente falando, é que eu e você devemos ser discípulos de Jesus. E aí você fala, nossa, ser discípulo é massa, é bom, tudo de bom que tem. Na verdade é, só que ser discípulo de Jesus implica algumas coisas, e é exatamente isso que eu quero tratar com vocês essa noite, tá? Eu não quero tratar algo superficial nem religioso, eu quero tratar algo que Jesus ensinou. Você quer seguir a Ele? Você quer seguir a Jesus? Você quer ser chamado de discípulo de Jesus? Então se prepara, né? Hoje a gente tem visto igrejas, pastores, coaches, que servir a Jesus é uma delícia, é uma maravilha, só que tem os seus desafios. Aliás, tem muitos desafios, servir a Cristo. Então quero ler Marcos 8, versículo 34, diz assim: então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, presta atenção, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Que Deus possa falar conosco então através da sua palavra. A igreja do Senhor, ela tem mudado muito ao longo de algumas décadas para cá. A igreja, ela tem moldado ou se adaptado à cultura que nós temos hoje.
E isso é muito ruim, porque nós cristãos não podemos ser moldados com os padrões desse mundo. O apóstolo Paulo fala exatamente isso em Romanos capítulo de número 12, que nós não devemos nos conformar com as coisas desse século, e nós temos que buscar o quê? A renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Na verdade, a igreja ela tem mudado muito. Na verdade, a cada ano que passa, a igreja, ao meu modo de ver, tá, irmãos? Eu respeito a opinião de todos, mas ao meu modo de ver, a igreja ela tem se desviado daquilo que Jesus propôs quando ele veio aqui à terra. E eu vou explicar um pouquinho o porquê de tudo isso. Primeiro, vamos falar sobre o que significa ser um discípulo. Discípulo, a palavra discípula tem o seu sentido somente no âmbito da relação entre pessoas. Então, o discípulo só tem um significado, um sentido quando há relacionamento entre pessoas. Discípulo é aquele que recebe ensino de alguém, ou aquele que segue as ideias ou as doutrinas de outrem. Ou seja, o discípulo é aquele que está seguindo a voz de alguém. Ele está seguindo o conselho de alguém, ele está seguindo a opinião de alguém, e o termo é muito vasto, porque eu posso seguir conselhos e opiniões de várias pessoas. Aliás, nós vivemos hoje numa geração onde a comunicação ela é muito efetiva. Hoje, os adolescentes, jovens, os adultos, eles têm semanalmente conteúdos vastos e diversos na internet. E nós temos que tomar, de uma certa forma, muito cuidado com isso, porque nós podemos seguir pessoas que não seguem a Jesus, que não são discípulos de Jesus. São boas pessoas, talvez com uma boa intenção, mas que têm pregado e ensinado algo que Jesus não ensinou. Então, na era da comunicação, da informação, nós temos que selecionar aquilo que entra dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, porque senão nós corremos o risco de ser discípulo de alguém que não seja Jesus, tá? Então vamos lá para frente. No Novo Testamento, o discipulado se aplica aos seguidores de Jesus e descreve então a vida do cristão. Se a gente pegar no Novo Testamento, a gente vai encontrar 12 homens principalmente, que foram discípulos efetivos de Jesus. Cada um do seu jeito, cada um com a sua educação, e Jesus chama 12 homens para andar do lado dele, ao lado dele, efetivamente com ele. Vocês lembram desses homens? Pedro, Tiago, João, e tinha até um homem que era o tesoureiro, que era Judas, que depois o traiu, e a gente conhece bem a história. Por que Jesus fez isso? Ele chama os 12 para passar informações e ensinamento, para que através desses 12, o evangelho fosse espalhado para todo mundo, e foi isso que aconteceu, tá? Então foi no Novo Testamento que Jesus veio, e então chamou homens para andar com ele. Todo aquele que segue a Jesus em resposta ao seu chamado, é um discípulo. Então a gente vai ver Mateus, Tiago, João, eles responderam a um chamado, eles abriram mão da sua própria vida, e seguiram então os ensinamentos, e o caminho de Cristo, e assim por diante. Todo aquele também que se dedica a aprender e fazer a vontade de Deus é um discípulo de Jesus. Agora o negócio começou a apertar um pouco, porque eu decido seguir a Jesus, ok, agora eu decido fazer o quê? A sua vontade. E aqui começa então a apertar um pouquinho mais. Não basta seguir a Deus, não basta seguir a Cristo, é preciso fazer a sua vontade. Aqui está toda a diferença. Todo aquele que imita a um modelo pessoal é então um discípulo. Todo aquele que segue atrás de Jesus é então um discípulo. Vamos ver lá em Mateus capítulo 10, 38, por favor. Mateus capítulo 10. É um paralelo ao texto que então todo aquele que segue atrás de Jesus é um discípulo.
Olha o que diz no versículo 37, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, se eu sigo a Jesus, se eu tenho Ele como modelo, se eu tenho Ele como Senhor da minha vida, então agora eu tenho que fazer a sua vontade. Então eu quero falar rapidamente sobre as leis ou aquilo que Cristo espera do seu discípulo. O que Jesus espera dos seus discípulos? O que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? Irmãos, nós estamos debaixo de uma denominação chamada Igreja do Nazareno. Nós temos um manual que tem as regras, as condutas, os artigos de fé. Só que acima desse manual, nós temos a palavra. Acima desse manual, nós temos os exemplos de Cristo. E eu vou falar hoje não do manual, eu vou falar daquilo que a Bíblia ensina a respeito do discípulo de Jesus. O primeiro, o que Jesus espera do seu discípulo? Eu não estou me ouvindo bem aqui, só um pouquinho só de som, aí. A primeira coisa, o discípulo é alguém que foi chamado por Jesus. Eu sei, irmãos, que presencialmente, fisicamente, eu e você não fomos chamados por Jesus. Acho que não, né? Alguém foi aqui fisicamente chamado por Cristo? Jesus apareceu a você fisicamente e falou assim: vamos, filho, vamos caminhar comigo? Não, né? Ninguém teve essa experiência? Então tá bom. Mas nós somos chamados de que maneira então? Nós somos chamados espiritualmente para andar com Jesus. Primeira coisa então, o discípulo é alguém que foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Ele fala: se alguém vir a mim. João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O chamado da salvação não foi de nós para Deus, mas foi do Filho para as nossas vidas. Eu e você fomos atraídos, eu e você fomos chamados. Então o discípulo é alguém que foi chamado por Jesus. Eu e você recebemos o chamado de Cristo. Eu não sei em que momento da sua vida, mas eu sei que você foi chamado. Eu não sei se foi no momento de dor, eu não sei se foi no momento de tristeza, eu não sei se foi no momento onde você perdeu alguém que você amava muito, mas eu sei que Cristo te encontrou. Nós éramos aquela ovelha desgarrada, perdida, e Jesus nos encontrou. Segundo, o discípulo também, além de ser chamado por Jesus, ele é alguém que se submete a Jesus. Então, primeiro, diga comigo, o discípulo foi chamado por Jesus. Segundo, o discípulo, pode falar, segundo, o discípulo se submete a Jesus. Aqui pega um pouquinho mais, porque submeter fala que você vai estar embaixo ou abaixo. Submeter não é a sua regra, a sua vontade, o seu querer. Quando eu falei no começo da mensagem que a igreja de hoje ela está meio esquisita, uma das coisas é essa. Tem pessoas que acham que essa ordem mudou. Algumas pessoas acham que agora é Jesus que tem que se submeter às minhas vontades. Algumas pessoas acham que Jesus tem que satisfazer o meu querer, aquilo que eu desejo para a minha vida. E muitos coaches e pregadores sacaram isso, e não pregam mais a verdade, que aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que se submeter aos ensinamentos, à vontade dele e à palavra dele. As igrejas hoje, algumas delas, elas têm massageado o ego das pessoas. Algumas igrejas hoje, elas pisam em ovos quando vão falar contra o pecado. Algumas igrejas fazem voltas e voltas e mais voltas para falar de alguns pecados, sobre adultério, sobre vícios, sobre paixões carnais. Irmãos, se eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que submeter aquilo que Ele ensina. Haja o que houver e doa o que doer no nosso coração.
é submissão. Lembra quando Cristo estava no jardim do Getsêmani e ele disse: Senhor, se for possível, eu não quero beber esse cálice, eu não quero. Ali estava a vontade de quem, gente? Do Filho. Jesus estava orando ao Pai dizendo: eu não quero passar por essa situação de cruz, eu não quero, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Quando Pedro repreende ele dizendo: Jesus não vai para Jerusalém, Jesus diz para ele: afasta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque você está pensando em coisas terrenas, e eu não vim com esse propósito, eu vim para morrer pelos pecados das pessoas na cruz do Calvário. Um discípulo, irmãos, é alguém que se submete. Ser discípulo de Jesus é se submeter inteiramente a Ele. Essa submissão depende de uma decisão individual. Eu decido, eu quero me submeter. Jesus fala, vamos voltar lá em Marcos capítulo 8, deixa agora aberto ali, por favor. Capítulo de número 8, ele usa a expressão, você vai achar, daí a gente fala. Ele usa a expressão aqui. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe o que quer dizer se quer vir após mim e se negar? É se submeter à vontade dEle. Você está disposto a se submeter a Ele? Você está disposto, irmãos, a romper com as coisas do passado na sua vida? Obrigado, Nádio. Você está disposto a isso? Esses dias me mandaram um vídeo, não sei se foi a Andréia, outra pessoa também me mandou, que aquele teólogo, arqueólogo Rodrigo, ele falou sobre isso um pouquinho. Você está disposto mesmo a negar as suas vontades para seguir a Jesus? Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão daquilo que você pensa em favor de Jesus? Ele dá um exemplo nesse vídeo que ele fala, eu acho pertinente aqui para nós, que há um tempo passado as pessoas se convertiam, elas rompiam os laços com pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Vamos supor, eu antes de voltar para Cristo, eu vivia com os amigos, né, do mundo. E os amigos que a gente chamava do mundo, é até uma expressão que a gente quase nem usa hoje mais, né? Mas os amigos do mundo, eles levavam eu para onde? Para qual lugar? Os meus amigos, Fernando, levavam eu para as drogas, para o cigarro, para o álcool, prostituição. Esses eram meus amigos do mundo. Depois que eu fui para Cristo, quando meu pai morreu, e eu voltei para Jesus, qual que foi uma das primeiras coisas que eu tive que fazer? Eu tive que negar a mim mesmo, não tive? Isso quer dizer que eu tive que quebrar as relações com as pessoas que me levavam a fazer aquilo que desagradava a Deus. Hoje, para falar isso, as pessoas, nossa, mas onde já se viu? Vou romper minhas amizades? A Bíblia fala que há comunhão entre luz e trevas? Então, qual que é a dificuldade de você entender isso? A Bíblia não fala em Salmo capítulo 1, que bem-aventurado você é, quando você não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores? Qual que é a dúvida então? Ou você quer flertar com o pecado? Ora você quer estar ali, curtir, e depois ora você quer estar aqui, ai Senhor me perdoa, porque eu curti, eu fiz isso e aquilo. Paz domingo, de novo estou lá. Não, a vida é uma festa, é uma balada, eu quero estar com quem me põe para frente. Decida o que você quer para a sua vida. Se o sermão é duro de ouvir, o que Jesus ensinou foi isso. Não dá, irmãos. Não dá para a gente ter comunhão com pessoas que não temem a Deus. Comunhão que eu falo é viver, é ter amizade, é andar junto, é se relacionar junto, não é isso. Não é de vez em quando cumprimentar, não é isso que eu estou falando. É andar. É ter a mesma comunhão ali, é compartilhar das coisas, não, nós não podemos, temos que tomar cuidado sim, mas isso é radical, pastor, de fato é radical. Por que você acha que a igreja em alguns lugares elas são perseguidas? Aqui no Brasil é fácil você
cristão, porque aqui a gente não é perseguido. Aqui, se eu quiser pegar a Bíblia e ir lá na praça, lá na 15 de novembro, é 15 de novembro, né? E pregar, ninguém vai me prender. Vão me chamar de louco, vão falar assim, daí está babando, tá? Pode fazer tudo isso, mas não vão me prender. Agora, vai pegar em alguns países, vai pregar a palavra de Deus. No próprio Israel, eu sigo a Sara, que é da cultura judaica, e ela mostrou um vídeo de pessoas que creem em Jesus, messiânicos judeus, pregando. Os judeus ortodoxos e tradicionais, eles não aceitavam. Cospe, tacam pedra nas pessoas. Servir a Jesus não é fácil, é se submeter à sua vontade. Então Jesus fala, primeira coisa é você negar a você mesmo. É se submeter às ordens dele. É se submeter. Tem gente que acha que ser cristão não tem que cumprir regra. Lógico que tem, gente. Nós temos que cumprir. Existem ainda ensinamentos, doutrinas, que não são da nossa igreja, mas bíblicas, que nós temos que obedecê-las. Temos que obedecê-las, isso é bíblico. Então é negar a nós mesmos, né? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe o que é tomar o jugo? É se submeter. É falar, eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então, ser discípulo de Jesus é se submeter. Dentro disso também, já vai para o terceiro ponto, o discípulo é alguém também que pratica a autonegação. Jesus usou a expressão, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A terceira é a negação. A expressão a si mesmo se nega indica que o discípulo é alguém que nega as suas próprias vontades. A autonegação, isto é, morrer para si, se manifesta na vida do discípulo quando ele, pela fé, deixa de viver para si mesmo e passa a viver exclusivamente para Cristo. Irmãos, é negar sim a si mesmo. É negar vontades que desagradam a Deus. Não estou falando de todas as vontades, mas aquela que desagrada a Deus. Se eu sei, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, você também tem. Se o Espírito Santo te incomoda, se ele mostra para você através da palavra, que você precisa mudar de atitude, você tem que então praticar agora a autonegação. Autonegação não tem a ver com você se autoflagelar, tá? Deu para entender? Você não precisa chegar na sua casa, né, pegar uma cinta e falar assim, você adulterou, e começar a bater, chicotear. Não é isso. Autonegação, sabe o que é? A minha carne quer isso, mas eu vou contra a vontade da minha carne. Isso é autonegação. Paulo dizia, né? O bem que eu quero fazer, ou luta que é. O mal, rapidinho a gente faz. Então a autonegação é essa, Senhor, a minha carne está inclinada para fazer a minha vontade, mas eu quero me negar. E gente, é aqui que eu falo que ser cristão não é fácil nesse sentido, porque você vai negar as suas vontades. E vamos falar a verdade, né? Todo dia a nossa carne grita, todo dia as nossas vontades ela vêm sobre nós, e nós precisamos vencê-las e sujeitá-las a Cristo Jesus. É dizer não à sua própria vontade, e sim para a vontade de Jesus. Hoje as igrejas pregam, não é a sua vontade, não é a nossa vontade. Não é. Na oração dominical em Mateus capítulo 6, ou você pode também falar a oração do Pai Nosso, Jesus já ensinou isso. Vamos abrir lá rapidinho? Mateus capítulo de número 6, por favor. Enquanto isso eu bebo um pouquinho de água. Mateus capítulo 6. Olha o que diz Jesus na oração dominical. Algumas igrejas mudaram, tá? Essa expressão aqui, vocês vão entender por quê. Diz assim no versículo 9: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E agora começa o 10. Venha o quê? O teu reino. Não é o seu reinado, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não é você tem que descer do trono. Você tem que tirar a sua coroinha de rei, de rainha, e falar assim, eu me sujeito agora à vontade do Senhor. O problema é esse,
que a nossa geração gosta de uma coroa, gosta de estar no centro. Nesses dias um pregador falou, você é o centro do coração de Deus. Ah, é. Vai nessa. Confia nisso aí que você vai ver. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem que está fazendo essa oração, irmãos? Quem que é? Jesus. Ele está falando, Pai nosso que estais no céu. Pai, o Senhor está no céu. O teu nome é santificado. E depois ele fala, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Você tem que orar, coragem de orar assim, nessa noite. E falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Nem que isso custe algumas coisas para mim e para você. E vai custar, gente, vai custar. Você pode ter certeza. Às vezes vai custar o nosso orgulho, vai custar as nossas vaidades, vai custar. Jesus disse então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse negócio, irmãos, que ensinaram que como um gênio da lâmpada, que a gente esfrega ali, e aparece o gênio, a gente faz os pedidos, e ele faz aquilo que a gente quer, que Jesus é assim, você está errado. Não é assim que funciona. É a vontade dEle. É aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Quantas vezes na caminhada, na jornada, eu tive que abrir mão. E você também, você não é diferente de mim. Quantas vezes teve que abrir mão da sua vontade? Quer ver uma coisa que a gente tem que abrir mão da nossa vontade? Às vezes em problemas que nós temos no nosso meio. Na família, na igreja. Às vezes você tem que abrir mão da sua vontade. Pedir perdão, recuar. Eu errei, eu fiz o que era mal contra você, eu quero pedir perdão, eu quero me reconciliar. Isso é uma coisa que quase ninguém de nós tem vontade de fazer. Mas por servir a Cristo nós temos que fazer. Por servir a Ele a gente tem que abrir mão da nossa vontade. Agora fica um pouquinho mais apertado, vai piorando parece, né, André? Mas a gente chega lá. O quarto é que o discípulo é alguém que sofre. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Eu já sou corintiano, já sofro tanto, agora cristão vai sofrer mais ainda. Né? E é assim mesmo. Você quer vir para Jesus? Se prepare. Você vai passar por lutas. Olha que bênção, né, tal culto hoje à noite. Você vai passar por dificuldade, pastor Samuel. Tiaguinho, se prepara, que as coisas vão piorar às vezes. Sônia, não vai ser fácil. Rodrigo, tantos outros aqui, não vai ser fácil. Jesus prometeu que Ele estaria conosco. Ele não falou que a gente não ia sofrer. Ele falou, vocês vão ter aflições. Nós vamos ter, gente. Você pode falar assim para o seu irmão, você vai ter aflição. Porque às vezes ele esquece disso, né? Às vezes a gente esquece, é verdade, gente. Às vezes a gente está tão extasiado com as coisas de Deus, que a gente fala, não, o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar por perrengue financeiro, o crente não pode, o crente pode. O crente tem miopia, o crente tem câncer, o crente tem depressão, o crente tem tantas outras doenças, o crente tem problema cardíaco, o crente tem problema de convulsão, o crente tem tudo, ou não? Ou você está vivendo numa bolha, ou você está achando ainda no século 21, com todo o conhecimento que Deus tem dado para nós, que você como que chama lá, o alecrim dourado, né? Do campo que foi ali semeado sem ninguém ter plantado. Para com isso, você vai ter aflição, irmão, irmã. As adversidades, elas virão contra as nossas vidas. E quanto maior entendimento que a gente tem disso, mais preparado a gente vai estar para enfrentar essas lutas. O grande problema nosso, e talvez da nossa geração de hoje, é que a gente quer criar um ambiente confortável, achando que a vida é um mar de rosa. Não é. Se você tem criado seu filho dessa maneira, você está errado. A vida não é fácil. A vida tem não. A vida tem recusa. A vida, você vai ser mandado embora.
A vida, você vai no médico e o cara vai falar assim para você, um médico que estudou ali anos da vida, você está com um câncer maligno, você tem um pai e uma mãe que está com Alzheimer, você tem uma doença que é degenerativa, ela não vai ter cura. E como que você vai reagir diante dessas situações que a vida apresenta para você? De que maneira? Você vai ficar se lamentando, como um carroceiro esses dias disse, ô coisa difícil que é ser o tal do crente. Qual que é a decisão sua diante dessas lutas da vida? Qual será a sua decisão? Você vai falar, Senhor, eu estou disposto a sofrer em favor de seguir ao Senhor. Ou você vai atrás de homens e mulheres que só pregam aquilo que a gente quer ouvir. O discípulo, irmãos, é alguém que sofre. Estevão, ele foi apedrejado até a morte. Deus queira que não, mas talvez nós não passaremos por isso. Deus queira que não, mas nós não estamos isentos. A gente às vezes olha as notícias do mundo e a gente fala, nossa, está tão longe de nós, né? Mas ela pode estar tão mais próxima do que a gente imagina. A gente vê guerras estourando, né? Ucrânia, Rússia, agora Israel, palestinos, e agora parece que a coisa vai ficando mais, parece estar fervendo mais ainda, né? Os ataques aumentam. Agora países já estão se alinhando à Palestina, ao Hamas, e a gente vai vendo que piora. E no meio desses conflitos, irmãos, tem irmãos nossos que estão sofrendo lá, que perderam filhos, que perderam esposas, que perderam pessoas no combate. E a gente tem que anular este cristianismo que nos livra de sofrimento. Anule isso na sua vida. Você vai sofrer. A notícia boa, irmãos, é que Jesus, Ele falou, eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Essa é a notícia boa. Que esse Senhor não nos abandona. Que por mais que as pessoas não vejam, por mais que as pessoas nos deixem, Jesus nunca vai nos deixar. Ele vai estar do nosso lado. Jesus disse, no quarto ponto aqui, Ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Ele fala, tome a sua cruz. Se a gente aplicar, gente, cruz é sofrimento. Cruz é vergonha. As pessoas na época de Jesus que eram crucificadas, elas eram tidas como malditas perante as pessoas da população. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de coisas difíceis que nós enfrentaremos durante a nossa breve jornada aqui na terra. É a nossa cruz. Então, o discípulo é alguém que sofre. A cruz é o sofrimento que advém do resultado da nossa união com Jesus. Ela indica sofrimento, rejeição, por causa da ligação com Cristo. Não acredite em outro evangelho que promete só sucesso. Eu falo com muito temor isso. Se está só falando que vai ser fácil, que vai ser sucesso, cuidado. Pastor Mauri, há uns meses atrás, eu e o pastor Zé Roberto fomos lá em Mococa, ele falou sobre isso. Lembra, pastor Zé Roberto? Que se a coisa está muito fácil, desconfie. Está muito fácil, desconfie, porque nada é fácil. Não tem almoço gratuito. Não tem coisas sem sofrimento na vida. São lutas que eu e você iremos passar. Não existe cristianismo sem cruz. Você pode dizer isso? Não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Não tem cristianismo sem cruz. Todas as vezes que a gente fala de Jesus, a gente lembra daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Já estou caminhando para o final. Em quinto lugar, o discípulo é alguém que rompe com as relações imediatas. Eu já falei sobre isso, né? Nós temos que romper sim com as relações imediatas. Paulo, irmãos, quando ele se converteu, vamos dar um exemplo de outro, né, para não pegar ninguém aqui entre nós. Paulo, quando ele se converteu, ele rompeu com as relações imediatas. Lembra, Paulo era o que da igreja, gente? Quem se lembra? Antes de se encontrar com Cristo. Perseguidor. Ele matava as pessoas. Ele prendia as pessoas. E ele teve um encontro com Cristo justamente numa viagem que ele estava fazendo para perseguir cristãos. E é tão engraçado, né? Que Jesus marcou o encontro com ele.
E aí ele cai ali nessa estrada, né, indo ali para Damasco, e a palavra fala que ele ficou cego. Ele ficou alguns dias sem ver. E aí Jesus chega para ele, se apresenta a ele e fala: olha, Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E depois que ele levanta, através de, acho que é Ananias, né? Obrigado, dona Zezé. Ananias vai lá e fala que Deus tinha um chamado na vida dele. Vocês lembram dessa história? Agora olha o chamado que Deus tem para ele. Se fosse no nosso tempo, né? Você vai ser pastor de uma igreja. Tá, qual que é a condição? Você vai sofrer para pregar o nome de Jesus. Você quer ir? Eu acho melhor não, né? Deus não tocou no meu coração. Esse foi o chamado de Paulo. Você vai ver o quanto importa sofrer para pregar a mim, as pessoas. E a gente sabe que Paulo foi um dos maiores pregadores aos gentios na época em que ele viveu, aqui nesse mundo. Foi fácil? Se a gente vê relatórios do apóstolo Paulo falando da vida dele, a gente vai falar: eu não sei se eu quero uma vida que esse cara tinha não. Fugia, apanhava, passava por naufrágio, assaltos nas estradas. Você acha que só aqui em Ribeirão que tem assalto? Naquela época, Paulo já foi assaltado nas estradas que tinha ali. Passou por naufrágio, passou fome, nudez, passou por momentos difíceis na vida dele. Aí você vai lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, vai ver como que ele termina a carta dele. Ele fala assim: eu sei que tudo isso que eu estou passando não é nada comparado àquilo que o Senhor tem reservado para mim. A coroa de glória que Deus tem preparado para mim. Que homem, gente. Rompeu com as relações imediatas. Paulo, depois daquele dia em diante, ele rompeu. Ele não perseguiu mais as pessoas, ele não andava com aqueles que perseguiam a igreja. Ele passou agora para o outro lado. Ananias, que foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, para pregar para Paulo, para falar do chamado dele, ele falou assim: Senhor, eu não vou. Ele falou: não, pode ir que eu já amancei a fera lá. Porque senão ele vai matar, ele vai perder a vida também, Ananias. Ele tinha medo. Ele falou: não, pode ir que eu já coloquei no coração dele o que é para ele fazer. Mas a gente vê que a partir dali, Paulo, ele rompe totalmente com os judeus tradicionais, com aqueles que perseguiam o cristianismo ou o cristão. Então rompe. O discípulo também é alguém que não desiste e não abandona. Irmão, ser discípulo de Jesus é não desistir, é não abandonar. A gente vai ver durante a caminhada de algumas pessoas no Novo Testamento que abandonaram, que deixaram de seguir a Jesus. Lembra naquele sermão onde Pedro fala, se não me engano é em João 6, né? Que o sermão de Jesus estava difícil, talvez um pouquinho pior do que eu estou falando hoje, né? Que eu estou ainda light. Mas o sermão difícil, Jesus estava pregando, e as pessoas que estavam ouvindo, falou assim: eu não quero mais ouvir esse sermão, não quero isso para a minha vida. E Jesus fala que muitos que estavam ouvindo o sermão dele, abandonaram a ele. Muitos, gente. E ele chegou para os discípulos e falou assim: vamos lá então, agora eu quero fazer uma prova com vocês. E vocês? Vocês vão me deixar ou vocês vão ficar? E aí Pedrão, o cara falou o quê? Vou contigo até a morte. Eu falei: vai nada, Pedro, você não vai. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você não vai não. Mas Pedro voltou, ele se arrependeu e voltou. Mas algumas pessoas abandonaram. E algumas pessoas também da nossa geração abandonam a Cristo. Negam a fé em Cristo. E vão servir a outros deuses. Voltam ao costumes passado de outras religiões e assim por diante. Irmão, seguir a Cristo não é uma religião. Seguir a Cristo é bem maior do que uma religião. É muito mais do que isso. É ter um relacionamento com Ele. Eu só consigo fazer isso se eu me relacionar com Jesus. Mas o discípulo é aquele que não desiste. É aquele que não abandona. Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Em alguns momentos da vida você já falou isso para Jesus? Senhor, a coisa está difícil, mas para onde que eu vou? A situação está tão difícil, mas para onde eu vou?
Pedro falou: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, nenhum outro Deus é igual a Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Um dia isso aqui vai passar, vai acabar, irmãos. E a mensagem de hoje eu estou pregando por temer a Deus, porque isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. E aqueles que estarão um dia com o Senhor no céu é aquele que viver como um discípulo de Jesus. Não alguém que tinha, não, eu sou membro da igreja X, Y. Jesus não vai buscar essas pessoas. Ele vai buscar o discípulo dele. Ele vai buscar aquele que seguiu a ele enquanto estava vivendo aqui na terra. Debaixo de opressão, de luta, de dor, de sofrimento, mas não abandonou a Jesus por nada. E por último, o discípulo é alguém também que faz discípulo. Então tudo isso tem sentido para nós, se agora eu também faço discípulo às outras pessoas, ou faço discípulos, né? Chamo pessoas para viver com Jesus. É claro que, irmãos, se você chegar, né, com esse esboço do meu sermão lá, chega lá, Samuel, lá para reunião dos professores amanhã na escola, fala: gente, quem quer seguir a Jesus, Andressa lá, vamos lá, primeira coisa, tem que ser chamado por Jesus. Segunda, tem que se submeter, já vai umas 10 embora. Tem que se negar, tá bom, vamos lá. Alguém que queira sofrer, opa, espera lá, sofrer? Tem que romper com relações imediatas. Aquele que não desiste, não abandona. Chega com esse esboço amanhã no seu trabalho. Eu estou brincando, gente, mas é exatamente isso que Cristo quer que eu e você faça. Pregue Jesus não para que a pessoa somente tenha alívio dos problemas terrenos. Podemos fazer isso também. Mas pregue a Jesus, falando da condenação eterna e da vida eterna. Porque aqui, irmão, Salomão disse uma coisa, prometo que eu vou encerrar aqui. Salomão falou uma coisa, que a chuva que cai na casa do ímpio, cai na casa do que teme a Deus. A tempestade que destrói uma casa de um pastor, de um cristão, de um discípulo de Jesus, ela destrói a casa de outro que não serve, não quer nem saber de Jesus. O mesmo rio sobe e causa tragédias para ímpios e para discípulos de Jesus. Qual que é a diferença então de ser discípulo de Cristo ou não? A diferença é a eternidade. Uma vez eu ouvi o pastor Ariovaldo Ramos falando sobre isso, que ele entrou numa crise na sua vida, que ele começou a olhar o sucesso dos ímpios e ver que o ímpio vai para frente, parece que não tem problema nenhum. E aí Deus levou ele para um salmo e disse assim: mas o fim do ímpio é diferente do fim do justo. O fim do ímpio, irmãos, é o lago de fogo que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. O fim do justo não. Vi um novo céu, uma nova terra, vi um lugar onde aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida passarão a eternidade. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte. As primeiras coisas já se passaram, eis que Deus fez tudo novo em mim e em você. A diferença é essa. Pregue a Jesus com a consciência de que você está salvando uma vida da morte eterna. Você está dando o maior presente que alguém pode dar para outro. Não é financeiro o maior presente. O maior presente foi aquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário, entregando a vida dele por mim e por você. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por sua vida. Eu sei, irmãos, que aquilo que eu preguei não está muito na moda, mas é o Evangelho de Cristo, é a palavra dele. Eu tenho consciência limpa e tranquila disso. Não estou aqui também como um legalista, um fariseu para, você é o bom em tudo, não. Eu também tenho meus pés de barro. Eu também luto para perdoar, eu também luto para relacionar com as pessoas difíceis. Eu também tenho minhas dores, eu também tenho as minhas dificuldades, como qualquer ser humano tem. Agora, preste atenção nisso, que talvez é a coisa mais importante que eu estou falando aqui essa noite.
Eu e você não podemos baixar o padrão do Evangelho. Eu e você não podemos baixar o padrão. Eu e você não podemos falar, não, vamos descer de patamar para a gente conseguir viver aquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia é imutável, gente. Aquilo que era pecado há 100, 200, 300 anos atrás, continua sendo pecado no dia de hoje. E a maneira de Deus perdoar também é a mesma. Através de Cristo Ele nos perdoa. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda maldade e toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, porém, todavia, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a maneira de nós recebermos o perdão, é Cristo. Agora, não baixemos o padrão. Eu não vou baixar o padrão para encher, não. Jesus não quer isso. Aliás, Jesus falou que a porta que conduz à salvação, ela é o quê? Ela é estreita. É tão engraçado isso, né? Que, de fato, o mundo, ele mostra isso mesmo. As portas do mundo, elas são largas. Eu falo literalmente mesmo. Muito mais fácil. E andar com Cristo, ela vai apertando, é difícil. Você já foi num lugar apertado? Já foi, gente? Em um lugar onde você precisa esbarrar no outro para entrar? Tem gente que tem até fobia, né? Se eu falar, não vou falar mais, para não dar fobia em você. Tem gente que tem, mas começa a dar falta de ar. É apertado. É difícil. Mas do outro lado da porta, tem a vida eterna. Do outro lado da porta tem a eternidade com o Senhor Jesus. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena carregarmos a nossa cruz aqui. Vale a pena abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Não é o mais fácil, mas é o mais correto. Mais fácil, irmãos, sinceramente, é obedecer aos desejos da nossa carne. Mais difícil é dizer não, falar não quero, não vou, eu não posso. É igual, quando você tem lá seu cartão de crédito, acabou de pagar a fatura, libera o crédito de novo, você fala, eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que é o Teu Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa mensagem, Pai, ela alcançou a mim, ela alcançou tantos outros, e ela vai continuar alcançando, porque essa mensagem não é nossa, essa mensagem é de Jesus. Essa mensagem que Ele diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ela já tem mais de 2000 anos, e ela tem salvado, ela tem levado pessoas para a vida eterna. Essa mensagem é a única mensagem de esperança, de paz e de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que possamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos e entender, Pai amado, aquilo que foi anunciado aqui essa noite, e que agora o Senhor nos convença dos nossos pecados, que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser abandonado. Muitas vezes teremos que negar as nossas próprias vontades, teremos sim que abrir mão daquilo que muitas vezes nós gostamos, de relacionamentos destrutivos, relacionamentos que nos levam aos vícios, às paixões, relacionamentos que nos empurram para longe do relacionamento com o Senhor Jesus. Nos dê graça para rompermos, nos dê graça para desfazermos todo contato com as trevas, Pai. Luz e trevas não combinam, não há comunhão entre luz e trevas. O Senhor disse isso na Tua palavra, que nós possamos romper e que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Eu quero repetir a oração que Jesus fez: seja feita a Tua vontade, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como também no céu.
Nos ajude a carregarmos a nossa cruz. Nos ajude, ó Deus, a abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer, para agradar somente a Ti. Não tem a ver com agradar a homens, é agradar ao Senhor. Pedro disse: importa agradar a Deus e não a homens. Que essa seja também a nossa oração e a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor e depois estarei orando pelos pedidos de oração.
Jesus, Senhor. Nós queremos orar pela Janete. Ela falou que sofreu hoje um acidente, caiu de uma altura expressiva, de 3 metros, e graças a Deus não aconteceu nada com ela. Vizinhos ali da Adriana e do Adriano. A Denise pede oração pela vida dela. Deixa eu ver quem mais pede. A Franciele pede oração também pela saúde dela. Pede também para que ela possa arrumar um serviço. A Sá pede aqui intercessão pela Sara, Sônia, Jacob, Antonella Moreira e a famílias de amigos, que é a Janete, o Toninho e a Rafa. O Toninho pede oração também pela vida dele, pelo Rafael, pela Janete, pelos seus amigos. A Janete também pede a mesma coisa. Amém. A minha esposa pede oração pela dona Valéria também. A mãe do Felipe, ela teve um infarto agora durante essa semana lá no Rio de Janeiro, e ela teve que fazer cateterismo, e ele foi para lá tudo, e nós estamos orando para que Deus restabeleça a saúde dela. A minha esposa também, a Ana, passou por uma cirurgia essa semana, a Ingrid, a dona Cida uns dias atrás, a nossa cunhada Priscila, a nossa tia Fátima, a tia Rosa, a Zezé, a nossa avó também. E o Dimas pede oração pela mãe dele, pelo Alexandre, o seu irmão Osvaldo, o Raul, o Walter, a Odete, a Carolina, a Cláudia, pela Sara, o Silvio, é Renan, né, Dimas? Renan? E pelos empresários e pela vida dele. Dê a mão para quem está ao seu lado. Eu já vou terminar o culto. Vamos orar uns pelos outros. A intercessão, irmãos, é uma bênção, sabia? Jesus ensinou para que nós orássemos uns pelos outros. E a nossa oração tem poder em Cristo, e ela pode transformar situações aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora por todos esses pedidos, Pai. Se porventura eu esqueci de alguém, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, cada vida, Pai, das pessoas que estão online participando do culto, das pessoas que estão presentes aqui na igreja. Pai, estenda as tuas mãos de poder e de misericórdia em favor de cada pessoa que foi colocada aqui diante de Ti, cada pedido de oração, Pai, cada pessoa que está enferma, que está em recuperação de cirurgias, que estão ainda internadas, Pai, pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, que no nome de Jesus o Senhor manifeste o Teu milagre, o Teu poder, que o Senhor manifeste a Tua glória sobre essas vidas, Pai, que o Senhor envie as Tuas bênçãos sobre cada uma das nossas famílias, cônjuges, Pai, dos nossos filhos. Abençoa, Pai, abençoe as nossas irmãs, irmãos que estão aqui presentes, os que estão em casa. Libera poder de cura essa noite em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, e que nenhum mal, que nenhuma ação contrária do inimigo prevaleça contra nós, Pai. Nós profetizamos salvação, cura, libertação, profetizamos os milagres do Senhor sendo manifestados sobre cada um de nós essa noite, Pai. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.